Prefeitura de Limeira decretou emergência hídrica na cidade. A determinação passou a valer nesta segunda-feira, mesmo dia em que, em uma coletiva de imprensa, a administração informou que vai solicitar o uso de uma represa particular na cidade. Ao vivo, a Ingrid Voit tem as informações para a gente. Boa noite, Ingrid. Nos explique, então, o que acontece a partir de agora. Oi, Juliana, boa noite para você e também para quem nos acompanha aqui no RF News. Pois é, essa coletiva foi convocada como uma forma de a Prefeitura alinhar qual é a situação hídrica do município com a imprensa, passando uma mensagem clara, principalmente depois do decreto que foi anunciado, que passa a valer hoje, decreto de restrições ao uso da água. Foi informado durante a coletiva que a nossa situação atual não é de falta da água, a gente não está numa situação grave nesse nível em que vai haver racionamento ou algo desse tipo. Não é a situação de agora, mas foi informado que essas medidas vêm porque elas têm caráter preventivo, para que a gente não chegue nessa situação de tomar medidas mais drásticas. Então, entre o que vem sendo adotado e que foi anunciado também hoje pela Prefeitura, tem a questão de a possibilidade, vai ser encaminhado um documento oficial fazendo esse pedido para se utilizar, para se captar água de uma represa particular aqui da cidade de Limeira. Então, ficaria autorizada essa captação caso seja necessário, porque a nossa captação principal acontece do rio Jaguari, mas o nível por lá, apesar de não estar num nível tão crítico assim, já é uma situação considerada de alerta. E se baixa mais que isso, é uma situação que não compromete só a qualidade, a quantidade da água que é captada por lá, mas também a qualidade. Quando a vazão fica muito baixa, a água que chega para a gente, apesar de ainda de a gente conseguir a captação, fazer a captação acontecer, a água que chega para a gente tem uma qualidade baixa, ela deixa de ser inodora, insípida, incolor, que é o nível, né, de qualidade da água que a gente tem atualmente na cidade de Limeira. Então, pensando em tudo isso, disse a Prefeitura, em questão de evitar que a gente chegue a níveis mais críticos e também assegurando a qualidade da nossa água, medidas como as de restrições de uso e também esse anúncio da represa particular vêm sendo adotados. Quem explica melhor e falou na coletiva sobre isso é o secretário de Meio Ambiente e Saneamento da cidade, o Márcio Marino. A gente separou um trecho da fala dele que ele explica, inclusive com números, qual é a situação atual da cidade de Limeira. A gente acompanha agora. Acima de 5 metros cúbicos por segundo, é um sistema normal para poder abastecer a cidade. De 2 metros cúbicos por segundo a 5, nós temos um período de alerta. O que é esse período? É quando os rios abaixam muito o volume de água, por, é claro, falta de chuva, e aí dá um alerta de 2 a 5. Abaixo de 2 já é um sistema que nós estamos enfrentando, que é a restrição do uso da água. Mas o que eu tenho a dizer é assim, hoje nós estamos com 2,6, então nós não estamos abaixo do 2. O decreto que nós estabelecemos, ele é um modo preventivo. Nós vamos fazer hoje também uma requisição para o uso da represa lá do Lobo, caso nós tenhamos uma baixa muito grande no volume de água, nós vamos proceder à captação no Lobo. Hoje, nós não estamos com falta d'água na cidade. Nós não estamos. Porém, nós estamos prevenindo que pode haver uma falta d'água e, caso haja, nós entraremos com as medidas necessárias para a contenção do uso da água. Nós não teremos hoje rodízio, nós não teremos corte de água, porém, eu peço que a população, vendo uma pessoa lavando a calçada, jogando água na calçada para varrer a calçada, lavando o carro na rua, que alerte esse amigo, esse vizinho, esse parente, para que economize água. Nós não temos o interesse nesse decreto da multa. O nosso interesse não é multar. O nosso objetivo maior é economizar água para não faltar.
Falando um pouco mais, então, sobre esse decreto que foi também citado pelo secretário, a gente tem aqui a informação, né, sobre essa multa que a mínima aplicada em casos em que se for verificada a situação de desperdício, e essa situação entra como classificação de lavagem de calçadas, de veículos, por exemplo. Então, em caso dessa situação, multa aplicada de R$ 259,14. E se houver reincidência, se a situação for verificada mais uma vez, pode dobrar o valor da multa. A fiscalização, também como disse o secretário, né, e reitero aqui, vai ser passível de todas as secretarias, uma participação massiva do Poder Público Municipal, mas com foco, então, na Guarda Civil Municipal. E denúncias podem ser encaminhadas à Prefeitura através do telefone 156 de ouvidoria da administração. Uma última consideração é que na coletiva também, e depois informações que foram encaminhadas pela Prefeitura à imprensa, dão conta de que amanhã, então, vai ser o dia em que essa requisição, esse documento oficial para se usar a represa particular na cidade de Limeira, esse documento vai ser oficialmente encaminhado. Esse pedido de requisição vai ser publicado, inclusive, na terça-feira no Jornal Oficial do município. E ainda foi dito pelo prefeito Murilo Félix, durante a coletiva, que a cidade está estudando, está sendo levantada a possibilidade, inclusive com já tratativas em andamento, da construção de uma nova represa na cidade de Limeira, que deve ter a capacidade de armazenar 1 bilhão de metros cúbicos de água. Isso que foi dito pelo prefeito, e a gente acompanha, né, para ver se essa promessa vai ser cumprida, porque é importante para a cidade de Limeira, principalmente no momento de estiagem como o de agora, e que a gente começa a ver restrições ao uso de água serem tomadas, medidas aí adotadas, por enquanto, de caráter preventivo pela Prefeitura de Limeira. Eu volto, Juliana, com você ao estúdio. Muito obrigada, Ingrid, pelas suas informações. A gente vai acompanhar. É claro que políticas públicas são essenciais nesse caso, mas também a conscientização dos moradores da cidade. Isso aí sim faz total diferença, né?